Papo com Cris, em mais uma live nessa quinta-feira, véspera de feriado, dia 30 de abril, terminando o mês de abril, um mês todinho, né, em isolamento social. E estamos aqui, firme e forte, levando informação para vocês. Eu fiz dessa quarentena, fiz uma missão, né? Eu fiz isso uma missão para levar informação para vocês. Quero saudar aqui a Thaís Saraiva, doutor Sérgio Bissoli, que vai estar com a gente na quarta que vem. Eliana Silveira, minha convidada de hoje. Eu quero dizer para vocês que as lives Papo com Cris têm um oferecimento da Galvani Cipriani, cidadania italiana. Estou bem de parceiro, fala a verdade. E para melhorar ainda mais, com o visual, um look assinado pela Beluga e Constância Calçados, do Shopping Piracicaba. Vamos ter paciência. Logo a gente sai dessa situação. Vamos manter tudo fechadinho, isolamento social, né? Que é assim que tem que ser. Aliás, parabéns ao Dr. Wander Rossetti, né, que negou o pedido de abertura do comércio ontem. Foi pedido, eu acho que, né, as entidades estão no seu papel, enfim. Mas o Dr. Wander teve aí o bom senso de ver a situação que está passando o país nesse momento, o grande número de óbitos, o crescimento exponencial, né, das infecções, dos infectados. Então, a gente fica mais tranquilo com a decisão sábia do Dr. Wander Rossetti Júnior. Aqui vai minha gratidão ao Dr. Wander. Paulinha querida, Dr. Milton Bissoli, Dr. Sérgio Bissoli, não precisa se preocupar. Eu entendo perfeitamente o momento, eu sei que vocês estão trabalhando alucinadamente e a gente vai conversar na semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Eu entendo perfeitamente. A Eliana vai conversar com a gente hoje, a Galvani Cipriani já tá aqui. Olha, eu quero antes, deixa eu chamar a Eliana, que a Eliana tá lá na Itália, né? Eliana tá na Itália e a gente vai chamar, eu vou chamar a Eliana ou a Galvani Cipriani? Acho que eu vou chamar a Eliana, né, Eli? É você. Vamos lá? Vamos bater um papo sobre cidadania italiana. Olha só. Tem uma curiosidade de saber. Oi, querida. Oi, nós estamos com dia. É isso. Verdade. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, Li? Tudo bem, Tudo bem, graças a Deus. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Eu só não tô me vendo. O seu som. O seu som está chegando um pouquinho abafado para mim. Depois você tenta aproximar um pouco mais, né? Então eu vou sair um pouquinho. A Paulinha está nos assistindo hoje. Tá legal agora. Li, primeiro eu quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje para trazer as informações, que eu sei que você tem muita coisa bacana para nos informar, mas como de praxe você me acompanha todos os dias, você foi a minha primeira live e está comigo todo esse tempo, né? Você foi a primeira pessoa que eu entrevistei lá no comecinho para saber da situação da Itália. Eu vou passar ali as informações que eu recebi agora há pouco da prefeitura para entender um pouco. As coisas continuam, os números continuam crescendo aqui, sabe, Eliana? Infelizmente. Temos 118 casos confirmados, são 3 casos novos que surgiram aí nas últimas 24 horas. Há 195 casos suspeitos, 51 foram recuperados, e desses 118 que foram confirmados, 51 já foram recuperados e 57 estão em tratamento. E continuamos com o número de 10 óbitos. No Brasil, são 81.335 casos, Eliana. Infelizmente, um número muito superior de mortes em relação à China. 5.639 mortes por Covid-19, sendo que dessas 430 ocorreram nas últimas 24 horas.
Um dado bastante preocupante é a ocupação dos leitos de UTI. Aqui no estado de São Paulo, Eliana, já tem 70% de ocupação e na Grande São Paulo já chegou a 90%. Eles já estão transferindo doentes para o interior. Já está sendo necessário fazer isso. Em Pernambuco, essa taxa de ocupação de leitos de UTI é de 98%, e no Rio de Janeiro de 92%. Então, nós temos casos aí, situações extremas em alguns estados, né? No estado de São Paulo foi anunciada a obrigatoriedade do uso de máscaras, né, no transporte público a partir de segunda-feira agora. Aí na Itália vocês estão usando máscara ali? Sempre. Para sair também ainda? Pronunciamento. Virou hábito, né? Teve um pronunciamento da segunda fase agora, de como vai ser a segunda fase, e o Conte se expressou assim muito feliz pela obediência nossa e pelos italianos, pelo povo italiano, né, pelas pessoas que moram aqui, por obedecerem, por fazerem aquilo que o governo pediu para fazer. Graças a Deus está diminuindo aqui a taxa de mortalidade. Hoje foram 285, está quase 1.000 um dia, né? E hoje, no dia de hoje, são 101.551 casos positivos no total, né? 27.967 mortos a Itália teve até hoje. Recuperados, 75.945. No dia de hoje, 4.693 recuperados. Que saíram da UTI, no total até hoje, 1.694. No dia de hoje, 101. Testes feitos até agora, 1.979.217. No dia de hoje, 68.456 testes. Então, a gente, assim, de um modo, a gente está, assim, podendo respirar mais aliviado agora, porque as coisas estão tomando um rumo agora, a gente está, assim, mais tranquilo. Mas já passamos por maus pedaços aqui. E, assim, Cris, eu Foi sério, né? Sempre estou falando para os meus amigos brasileiros, para os familiares, para todo mundo, por favor, usem máscara quando sair de casa, evitem sair de casa, e não é uma gripezinha, a gente sabe que não é, então não ouçam aqueles que não têm amor pelos brasileiros para fazer o que está fazendo, porque... Não tem compromisso com as soluções, né, Eliana? Exatamente, é muito triste, Cris. Somos nós por nós mesmos e nós temos que nos conscientizar. Eu estou muito preocupada, eu precisei sair hoje, eu saio geralmente uma vez na semana para me abastecer, enfim. Eu vi empresas abertas, eu vi muita gente infringindo o decreto, e a gente precisa cobrar das autoridades que fiscalizem, porque tá complicado. Mas eu tenho certeza, e nós sabemos disso, porque nada é permanente, né, Eliana? Nós já vivemos o suficiente para saber que não é, a minha avó que costumava dizer, não há mal que dure a vida toda. Tem um ditado de falar isso, né? E é assim que tudo isso passar, porque vai passar, mesmo que deixe um mundo diferente no qual a gente vai se adaptar para viver, a Itália vai continuar aí, vai continuar sendo um país maravilhoso, um país que recebe muitos turistas, que recebe muitos brasileiros, e tudo vai ser retomado. E você tem aí, né, com sócios, a Galvani Cipriani, cidadania italiana, e hoje você está aqui justamente para contar. Eu, por exemplo, eu nunca fui à Itália. Eu quero ir para a Itália, quem sabe ainda o ano que vem. E eu quero saber o seguinte, tenho meus antepassados italianos, os bisavós nascidos aí na Itália. Eu quero que você conte desde o começo, né, como é que funciona esse negócio de cidadania, para que eu preciso de uma cidadania, qual a vantagem. Eu queria que você começasse falando sobre a história da tua empresa
e como é que é essa coisa de obter a cidadania. Por que, que a gente deve ter a cidadania para quem é descendente? Bom, a Galvani Cipriani nasceu do sonho, né, da minha nora, da Adriene, que ela sabia da história dos avós, uma história muito bonita, que a bisavó dela e o bisavô foram para o Brasil fugidos, para viver uma história de amor, porque o pai da bisavó dela tinha uma empresa e o bisavô dela era funcionário. Só que os pais não aceitavam o namoro dos dois. Eles se casaram aqui rapidinho, foram embora para o Brasil, fugiram para o Brasil e realmente viveram em Sorocaba uma linda história de amor. É muito bonita a história deles. Inclusive, quando nós chegamos aqui, nós traduzimos uma carta, uma tia da Adriene entregou uma carta para a Adriene e nós traduzimos essa carta aos poucos, sabe? Tem que ver que linda, de uma irmã dela, de duas irmãs, né? Uma daqui da Itália conversando com a bisavó da minha nora que foi para o Brasil. Então, assim, a cidadania em si depende do sonho de cada um, do objetivo de cada um para fazer o processo da cidadania. Mas ela permite muitas coisas. Ela permite que, por exemplo, as pessoas venham estudar, né, nos países que fazem parte do espaço Schengen, né, que possam estar estudando aqui, trabalhando, vir para trabalho com uma carta convite para trabalhar, pode estar vindo. Para pessoas que querem tirar o visto para morar legalmente nos Estados Unidos, podem estar fazendo o reconhecimento da cidadania. Então, ela abre um leque de oportunidades para as pessoas que queiram estar vindo. A cidadania italiana não tem limite de geração. Outras cidadanias, por exemplo, a portuguesa tem limitação. Já a italiana não tem limite, então pode ser avô, bisavô, tataravô e por aí vai, né? Então, vai do objetivo de cada um. E tem vários tipos, processos que podem ser feitos. Existe o processo que a pessoa pode vir fazer o reconhecimento aqui na Itália, que demora em média de 45 a 90 dias, o processo aqui. Tem o processo via judicial ou entrar pelo consulado, via consulado. Então, vai de acordo com a necessidade da pessoa e vai de acordo com o tipo de processo. Por exemplo, o processo administrativo é aquele que a pessoa vem para a Itália fazer o reconhecimento. O início de todo... Esse é mais rápido. Esse é mais rápido. Porém, ele custa um pouco mais caro do que os outros processos. E ele é individual. Não pode ser várias pessoas estarem fazendo, podem vir fazer juntas, mas as pessoas têm que vir até a Itália. Não pode... É presencial mesmo. Isso, às vezes a pessoa pergunta, eu posso fazer uma autorização, um documento para que alguém... Não existe isso. A procuração pode ser feita para o processo judicial, o administrativo não. O início do processo é igual para todos os tipos de processo, a junção da documentação é a mesma. A partir das certidões de nascimento, casamento e óbito de todos da linhagem de transmissão, desde o italiano até a pessoa que está requerendo a cidadania. Então, tem que juntar todos esses documentos para poder estar fazendo o processo. Mas o primeiro passo do processo da cidadania é saber quem é o italiano ou italiana que foi para o Brasil. E, geralmente, muitos idosos têm documentos, têm informações importantes, ricas informações, que às vezes tem até a cidade onde nasceu o italiano, que é o mais importante para a gente poder fazer a busca desse documento.
Então, a pessoa nos passa as certidões, os documentos, a gente faz o trabalho da pesquisa, encontrando esse documento, a gente faz a busca do documento, vai buscar o documento. Esse documento... E se tiver que ter retificações nas certidões brasileiras, a retificação é feita quando a certidão brasileira tem divergência com a certidão italiana. Porque, por exemplo, Giuseppe Fanini. O Giuseppe, ele vira José no Brasil. E o Fanini, por exemplo, tem um N ou dois N's. Então, essas alterações, já para o processo administrativo, são cruciais. Tem que fazer, às vezes, ele nasceu em 1870, e na certidão de óbito, ou na de casamento dele no Brasil, tá que ele nasceu em 1860, por exemplo. Então, tem que fazer essas correções. Então, a gente pega a certidão aqui, a gente apostila ela tem que ser apostilada, envia para o Brasil, são feitas as retificações necessárias. Feitas as retificações, aí tem que fazer o apostilamento dessas certidões, a tradução dessas certidões, elas são emitidas sempre em inteiro teor. Então, a pessoa faz as retificações, emite inteiro teor, aí a gente envia para ser traduzida, apostilada, e depois a pessoa está pronta para vir para a Itália. Quando nós pegamos a certidão aqui na Itália, confrontamos com a brasileira, antes de fazer a retificação, nós emitimos a CNN, que é uma comprovação de que o italiano ou a italiana não se naturalizou brasileiro. Porque se ele se naturaliza brasileiro ou ela, antes do primeiro filho brasileiro nascer, aí não tem direito ao reconhecimento da cidadania. Esse é assim, hoje seria um único empecilho, Porém, de não poder estar fazendo reconhecimento. Isso deve ser raro, não deve ser muito comum, né, Eliana? Já aconteceu com você? Não, graças a Deus, desse tempo que a gente está com a Galvani e Cipriano, não aconteceu nenhum caso. Eu acho que a gente choraria, viu, se acontecesse, porque é muito difícil, né? Então, daí, estando com o processo pronto, nós temos assim, nós trabalhamos com todas as fases, todas as etapas da cidadania italiana. E algumas etapas que nós não trabalhamos diretamente, nós temos parceiros. Então, no caso da assessoria, falando desse processo administrativo em que a pessoa vem para a Itália, nós temos parceiros que dão assessoria aqui na Itália. Aí a pessoa vai ter uma residência aqui na Itália, né? E um acompanhamento nos comunes para poder estar fazendo toda a documentação. É mesmo? Quer dizer que se eu entrar com um pedido de processo de reconhecimento de cidadania, tal, com vocês, quando chegar a fase de eu ir para a Itália, vocês têm parceiros em que eu possa, né, que o cliente pode se hospedar, talvez com algum desconto bacana, uma forma mais viável, é isso? Sim, sim. Aí a pessoa... E graças a Deus nós temos... Adorei essa história! Nós temos parceiros, assim, muito comprometidos, parceiros que são muito, muito profissionais, sabe? Graças a Deus, porque como a gente lida com sonhos, do começo ao fim, a gente tem que estar atento, né, Cris? Para estar dando um bom atendimento, para as pessoas chegarem aqui, serem bem atendidas, bem acompanhadas. Uhum. E esse é um processo, né? Depois, como eu disse, a fase do processo é igual para todos, né? Um outro processo é quando na linha de transmissão tem uma mulher. Então você encontrou o italiano, ou seja, a italiana, vai descendo, tem o Giovanni, que é o italiano que veio para o Brasil. O Giovanni teve uma filha.
né? Essa filha dele teve um filho. Esse filho, ou mesmo que ela tivesse uma filha, ela é a primeira da linha. A Giovanni teve a Teresa teve o Pedro. Esse Pedro, filho da Teresa, porque ela é a primeira mulher da linha, o filho dessa primeira mulher da linha, se ele nasceu antes de 1948, o processo é via materna judicial, porque tem uma mulher na linha e o filho nasceu antes de 1948. Sabe quem aconteceu isso? Seu Bruno Prata, que era vereador. Ah, sei! O Fábio dele, o primo do Fábio nos procurou e entrar com processo. Tanto que a gente está fazendo o processo dele. E o dele vai ser um outro processo que é contra a fila, um outro processo judicial que é contra a fila dos consulados, né? E o Fábio queria entrar. Aí quando nós fomos fazer a árvore do Fábio, o Fábio não pôde entrar junto com o primo dele, com o Raul Prata. Porque a linha do Fábio, quando ela desce, tem uma mulher. E a mulher é a mãe do seu Bruno. E o seu Bruno nasceu antes de 1948. Então, é um caso prático, né, daí da nossa cidade, que aí o Fábio vai ter que fazer com outras pessoas o processo via materna judicial. Então, aí esse processo via materna judicial segue a mesma linha do administrativo, da junção de todas as certidões de nascimento, casamento e óbito, é feito a tradução, apostilamento, todos os processos são iguais. Só que depois as pessoas, os componentes dessa linha, e pode ser feito assim. Por exemplo, o Fábio ia fazer junto com o Raul, que é primo. Então segue a linha do italiano, pode fazer todos os que estão abaixo da linha, pode ser primo, tio, não tem problema, todos os parentes da linha. E esse processo, as crianças, os menores, entram também no processo, porém os adultos entram como requerentes. E as crianças entram junto com os pais. Os menores de idade entram junto, porém os filhos maiores de idade entram como requerente também. A partir de 18 anos entra como requerente. Uma vez feita toda a junção do processo, todos os requerentes assinam uma procuração para o nosso advogado, para a nossa advogada aqui, que nós temos parceiros advogados italianos aqui, e os advogados vão ter essa procuração para poder estar representando eles perante o Tribunal de Roma. Esse processo dura, em média, 1 ano e meio a 2 anos após a entrada no Tribunal de Roma. E passa rapidinho. Isso tudo funcionando tranquilamente, sem entrar boi na linha, para falar assim, sem ter problema. Sim, mas olha, um aviso aí, até para algumas pessoas, porque tem vários processos aí de Piracicaba também. Tem o processo do Leandro, filho da Sandra Baltieri, que é assessora do Ari Pedroso. Tem o do Fábio Trevisan Júnior, que está entrando agora essa semana. Na semana que vem entra o Augusto Góes Moisés, da Piracicaba também. A família Zamboni, Daeli, Mungato também está entrando nas próximas semanas. E a família do Ari Jones, daí de Piracicaba, da rádio, também. Ah, estava aqui agora. Eu vi ele entrando aí. Essa semana, ontem foi o processo, foi para a advogada, o processo que a Júnia, prima dele, que está coordenando a família. O sobrenome é Sirignano. Outra coisa, a questão do sobrenome. Não tem nada a ver a questão de sobrenome, de cor, nada. As pessoas não podem se atrelar a isso. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu sou negra, eu não sou descendente. Eu sou um caso típico, porque eu sou negra, meu pai é negro, e a minha bisavó, que é a avó do meu pai, que meu pai está com 90 anos, ela é italiana. Nós fomos descobrir há pouco tempo.
O seu pai tem olhos claros, né? Meu pai agora tá com olho azul, depois de velho ficou com olho azul, você acha? Sim. Olha que engraçado, o Olson Nogueira tá falando assim, ó, se eu entrar com processo e tiver que ficar na Itália, você conseguiria me alojar na casa da Laura Pausini? Eu pensei que o Alce ficar na minha casa. Bobo ele, né? A Laura Pausini é uma coroa muito bonita e canta que é uma maravilha, né? Deixa o Alson para mim que eu vou fazer uma ligação para minha xará, para Eliana, deixa ele para mim. Então, daí o processo, está no processo aqui. Feita toda a documentação, a advogada da entrada no Tribunal de Roma, daí a gente faz todo o acompanhamento, passa para o cliente o número do processo dele e vamos fazendo acompanhamento até sair a sentença. Saiu a sentença, a advogada ou advogado já vai para o Comune, já faz a transcrição, a documentação vai para o Consulado de São Paulo, né, para o Consulado da Itália em São Paulo, e daí a gente orienta, para que já vai orientando as pessoas na questão da documentação, e eles já vão, pessoalmente, já agendam no Consulado de São Paulo, por exemplo, no consulado, né, onde reside, do estado onde reside, e já emite o passaporte italiano. 2 anos passa rapidinho e esse processo ele é bem mais em conta. As pessoas podem estar nos procurando e a gente passa os valores, tudo certinho, e vão ver que é um processo que compensa nos dias de hoje, na situação atual, nessa questão aí da pandemia, a situação que a gente está hoje. Um processo desse é bem vantajoso para várias pessoas da família estarem fazendo, porque ele tem um custo baixo, né? E quanto mais pessoas entram no processo, mais fica viável para cada um, né? Aí, vai diluindo, vai ficando mais... Isso. Aí, outro processo é um processo judicial contra a fila dos consulados, né? Esse processo se dá devido ao tempo em que os consulados estão demorando. Por exemplo, vou usar como exemplo o consulado de São Paulo. O consulado de São Paulo está demorando hoje, em média, de 9 a 10 anos. Já esteve há 12 anos, alguns anos atrás, da fila de espera de chamada. Então, esse processo contra a fila dos consulados, ele tem segue o mesmo caminho desse processo judicial via materna. A única coisa é que ele é um processo contra a fila do consulado. Então, faz-se a junção da documentação do mesmo jeito, no mesmo formato, e no momento em que o processo vem aqui para a gente encaminha para a advogada, ela vai fazer a entrada da mesma forma, a gente vai fazer o mesmo acompanhamento. A única diferença é que antes de entrar com esse processo, as pessoas da família fazem um requerimento para o Consulado de São Paulo solicitando para entrar na fila. Aí faz esse requerimento, protocola, né? Esse requerimento é via correio, que é enviado, né, para o consulado, e ela vai fazer um protocolo. Ela fazendo esse protocolo, depois ela pode, como o consulado está demorando, ela pode dar entrada no processo contra a fila do consulado, que é um processo judicial em que várias pessoas da família também podem estar entrando juntas nesse processo. Liz, você acha que essa situação mundial da pandemia, enfim, as coisas que provavelmente vão, né, mudar no futuro próximo, você acha que pode haver algum tipo de mudança na legislação, nas regras, alguma alteração que possa pegar esse tipo de processo? Você acha que existe alguma possibilidade do governo determinar alguma, pode impactar de alguma forma, mudar alguma regra? Riscos. Não mudar uma regra retroativa, mas a partir de determinado momento, essa regra ter uma outra, né, ter uma outra
virem outras exigências, outras restrições, ou pode até melhorar? O que você acha que pode acontecer? A gente, assim, vira e mexe, tem algumas coisas, lançam algumas alterações, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, foi lançado, entraram com o decreto X, a emenda Y, porém, até o momento, nada muda, assim, nada foi alterado para nós até esse momento. A única coisa é que, é óbvio, os aeroportos estão fechados no momento, a Itália está fechada no momento, porém, tem uma previsão de melhora, a gente está vendo que as coisas estão melhorando, graças a Deus, e tem-se uma esperança de que logo os aeroportos abram e a gente possa estar recebendo as pessoas com mais assim, frequência para estarem fazendo o processo administrativo, por exemplo, né? Porém, o processo judicial, até o momento, não teve alteração nenhuma, muito pelo contrário, a gente está bem tranquilo nessa questão. E, assim, o processo judicial está correndo normalmente, porque a entrada no Tribunal de Roma, no momento da entrada, é feita online. Então, está correndo normalmente. Nesse período aqui que a gente está, foram cancelados os agendamentos. Porém, até 30 de junho estão cancelados. Mas assim que for liberado, serão feitos os reagendamentos e as coisas devem correr normalmente. É óbvio, Cris, que com todo esse período parado, é óbvio que algumas coisas podem caminhar um pouco mais lentamente, mas graças a Deus, por enquanto, nada muda. Mas Que bom. Deixa eu aproveitar. A gente sempre conversa com as pessoas, eu vou finalizar, no sentido do seguinte: como nada é previsível, nada é para sempre, a gente fala para as pessoas, olha, façam o processo de vocês, vai dando andamento. Muitas pessoas agora, com essa questão da pandemia no Brasil, quando começou a se agravar no Brasil, aumentou as pessoas procurando, sabe? Então, uma hora assim, são mais pessoas que procuram, outra hora menos, mas a gente vê, assim, a pessoa tem a necessidade, mas aí, no momento, assim, que a pessoa se sente meio acuada, ela procura, depois, assim, relaxa um pouco. Então, a gente fala, leva avante o seu sonho, porque vale muito, Cris, vale muito mesmo. Li, com que frequência isso pode ser negado? Existem casos em que assim, você caminha com o processo tal, de repente dá de frente com um muro, né? Eu quero lembrar quem está com a gente chegando agora, que nós estamos falando aqui com a Galvani Cipriani, com a Eliana, sobre a obtenção da cidadania italiana. Então, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, né, Li? Pode mandar pergunta, se tiver alguma dúvida, que a gente vai respondendo aqui. Mas já aconteceu, Eliana, assim, de surpreendentemente acontecer de ser negada essa cidadania? Já teve algum caso assim? Graças a Deus, Em que situações isso pode acontecer? Sim, já teve casos, por exemplo, da pessoa ultrapassar o limite dos 90 dias de estarem aqui para fazer o processo, entendeu? Já aconteceu. E por o motivo de documentação, por conta do comune recusar alguma parte do processo, já aconteceu. Mas graças a Deus, os atendimentos que a gente fez e passou para os nossos parceiros, graças a Deus até hoje todas as cidadanias saíram, mas já aconteceram escândalos de processos falsos, de documentação falsas aí que a gente viu na mídia, né? Vários. Muitas pessoas, inclusive de Piracicaba, na época, logo que eu cheguei aqui, muitas pessoas de Piracicaba perderam o processo porque fizeram com uma assessoria que fez ilegal o processo, né? Então,
A gente sempre alerta para que as pessoas procurem pessoas idôneas, procurem saber com quem elas estão fazendo o processo, com quem elas vão fazer o processo, para não terem problemas. Porque as pessoas estão aí, não sabem com quem estão lidando aqui. Então, tendo referências é melhor e o caminho fica mais leve, sabe? Para as pessoas poderem... Necessário. Porque a gente está lidando, e assim, no nosso trabalho a gente lida com sonhos, né? A gente lida com o sonho das pessoas, então é uma responsabilidade muito grande. Assim, às vezes a documentação, a gente tem que... a pessoa nos passa a documentação, a gente tem que fazer análise, tem que refazer a análise, devolve para a pessoa, para ela poder estar fazendo, por exemplo, a retificação. Nós temos advogado parceiro no Brasil que faz a retificação. Então, quando a gente passa a documentação para ele, ele faz a retificação, quando isso volta para nós, nós temos que reanalisar o processo para poder entregar redondinho para os advogados, para eles poderem dar entrada no Tribunal de Roma. Porque depois que dá entrada, esse processo voltar, é muito perigoso, porque é muito tempo que demanda também, né, Cris? Uhum. A Helena está perguntando aqui, Eliana, minha filha é neta de italiana, ela tem parentes que moram na Itália, inclusive primo. Ela pergunta se é muito difícil ela conseguir a dupla cidadania. Lógico que não. Não. Fala para ela entrar em contato com a gente, que a gente dá toda a assistência para ela. E o caso dela é mais próximo ainda, porque é neta. É próximo. Olha que legal. Olha que pergunta interessante do Olson, né? Cris, casal com criança especial tem alguma prerrogativa no processo? Olha que interessante. Tem alguma prerrogativa, algum benefício quem tem criança especial? Bom, a criança em si, dentro do processo, o reconhecimento da cidadania, o pai fez o reconhecimento, já é automático para a criança. Ok. A Gibone, a Gi está dando um testemunhal aqui, ela disse que atesta você até debaixo d'água, Galvani Cipriani, olha lá, atesta a Eliana até debaixo d'água, essa empresa Galvani Cipriani é de extrema confiança, pronto, nada como um testemunho, né, para a gente entender a importância, né, de alguém falar, fui bem atendida, estou aqui, vai fundo, né, hoje a gente vive de indicação, né, por isso que a gente tem que ser bom profissional, ser idôneo, transparente, para que as pessoas nos recomendem, né, e olha, está sendo recomendado. Oli, além da opção desse... criança especial, pode? Nós temos um caso que está fazendo processo com a gente, está preparando a documentação, e esse rapaz, ele está se preparando para vir para cá justamente por conta de onde ele vai morar aqui na Europa. Ele tem todo o tratamento, todo o benefício para a criança especial, para o filho especial que ele tem, entendeu? Então, ele está vindo para cá porque aqui ele tem mais benefícios na questão da doença que a criança tem. Então, isso também é um benefício, né? Na questão de que o que ele gastaria para viver em outro país, nesse país onde ele vem para viver, e com o reconhecimento da cidadania italiana, ele vai poder estar vivendo nesse país e poder dar o tratamento que o filho dele precisa. Li, fala para mim, você está aí já há 3 anos, né? 3 anos, sim. A Elaine Curiaco está dizendo aqui, com recomendação sempre é melhor. É verdade, né, Elaine? Olha, parabéns pelo trabalho. Ela está dando parabéns aqui, Elaine. Grande Elaine Curiacos, também outra grande profissional e uma amiga muito querida. Agora eu esqueci de falar. Olha só, deu branco. Ah, sim, lembrei. Lembrei. Você está aí há 3 anos, né? Como é que é? O italiano é muito parecido com a gente, né? Você se sente acolhida, né? Eu acho que sentir-se acolhida é uma coisa tão necessária, né? Quando você
vai viver num outro país e é tão difícil, né? Você se sente acolhida? Você viu na live da Paulinha ontem, ela falando que ela viveu 20 anos aqui, né? Tá, assim, eles são, bom, o que a gente via, assim, eu trabalhei na Dedini, e a Dedini era do italiano, né? E tinham muitos italianos lá. Hoje, quando eu estou fazendo uma pesquisa, às vezes eu pego um sobrenome e eu printo e mando pro pessoal da Dedini, que a gente trabalhou junto. Falo, olha aqui, ó, fulano, tudo italiano, tudo, como diz, tudo bom na gente. Li, ó, o Olson fez mais uma pergunta aqui. Ele pergunta ainda em relação à criança especial, mas o trâmite do processo, ele corre igual aos demais? Ou ele tem algum benefício, alguma prerrogativa, ou ele tem alguma coisa que faça acelerar? Olha, eu desconheço, porque o trâmite do processo, do administrativo tem um processo que, por exemplo, do administrativo o período é de 30, hoje é de 30 dias a 6 meses. Nossos assessores parceiros têm feito em média de 45, têm saído os processos deles de 30 a 90 dias. Mas o processo pode durar até 6 meses, ou como eu disse, às vezes até mais, se tiver algum problema, né? Com relação ao comune, onde ele está. Isso a gente não prevê, porque depois que a pessoa está aqui fazendo assessoria, pode ocorrer problemas, e são problemas que a gente não prevê, né? Mas eu, assim, não teria como mudar o processo com relação a isso. O tempo de processo eu desconheço, mas, Walson, eu vou estar verificando sobre isso e depois eu posso estar respondendo num outro momento, Cris, porque até é interessante até para nós estarmos sabendo mais a fundo disso, entendeu? Porque é um benefício que a gente pode estar passando para os nossos clientes. Excelente contribuição, Alson, obrigada. A Elaine está falando aqui que ela tem família que mora na Europa há 15 anos e não quer voltar mais. A aposentadoria está bem melhor lá. Elaine. Bobear, a aposentadoria está melhor em qualquer parte do mundo em relação ao Brasil, né? Infelizmente, a gente está na roça, né? Em termos de aposentadoria. Bom, enfim, né? Eu amo. Nossa, eu que agradeço você por estar aqui com a gente, viu? Obrigada. A Paulinha lá, a Itália, ela se sente em casa, ela está dizendo que ela, né? Tutti buoni, né? Graças a Deus. Mas que bom, né? Que tem esse acolhimento, que legal. Graças a Deus. Li, além da cidadania, a Galvani Cipriani trabalha com alguma outra assessoria? Vocês fazem algum outro tipo de trabalho? Não, nós trabalhamos com a cidadania italiana e nós temos parceiros que fazem outras cidadanias, como a portuguesa. Então, são braços de outros países que a gente tem parceiros que a gente encaminha para estar fazendo a cidadania italiana. Entendi. Vocês já sabem mais ou menos quantos processos vocês já fizeram nesse tempo todo? A Galvani Cipriani tem 3 anos também, é isso? O tempo que você está aí ou tem mais tempo? Não, né? Quantos processos vocês já fizeram? Processos entre judiciais, por exemplo, processos judiciais, nós estamos com 70 processos judiciais, dos quais 20 processos... 70. Sim, 70, dos quais 20 processos já obtiveram êxito nesse período de 3 anos. Que são pessoas que já entraram lá... E vocês atendem todo o Brasil? Atendemos todo o Brasil. Todo o Brasil e fora do Brasil. Porque tem brasileiros na Irlanda, na Alemanha, tem muitos brasileiros na Irlanda. Eu estive lá na Irlanda e por 4 dias eu estive na Irlanda. E, assim, parece que você está no Brasil. É como se você estivesse no Brasil. Piracicabano tem um monte. Acho que tem um bairro de piracicabanos lá em Dublin, né? Muita gente, né? Em Dublin mesmo. É assim mesmo. Então, nós atendemos... a Simone pegou a cidadania dela faz quanto tempo? Pegou o passaporte dela? A Simone do Japão? Faz uns 4 meses? 5?
há 5 meses atrás, nós terminamos de atender a Simone, ela fez a cidadania com uma parceira nossa aqui, assessora, e ela é do Japão. Ela mora no Japão. E a Simone foi indicada para nós por um menino que chama Richard Rimeno e Aline Rimeno de Piracicaba, lá do Alvorada. Eles moravam no Alvorada e agora eles estão morando no Japão. Esse casal mora no Japão hoje. Então, assim, são indicações de amigos, indicações de pessoas que fazem a cidadania com a gente. A pessoa vem, faz o reconhecimento, indica outra pessoa. Então, muito vai da indicação do trabalho da gente, das pessoas estarem falando, indicando umas para as outras. Aí em Piracicaba tem a Marlene Scarpi. O filho dela fez a cidadania com a gente. E agora, há poucos dias, a filha dele fez a cidadania com a gente também. Bacana. Quero dar um oi para a Carmen Piloto, lá da Exalc, que está aqui com a gente, o André Carvalho. Obrigada por passarem por aqui. Li, eu estava comentando, certo? O Márcio também. Oi? O Márcio também passou por aí agora há pouco, eu vi. Alessandro Márcio, nossa, um grande fotógrafo amigo, né? Muita gente bacana passando por aqui. Você estava falando, né, de processo, de documentos, eu estava pensando aqui na minha família, né? Até você usou o nome Tereza, não sei se foi aleatório, mas era o nome da minha bisavó paterna. E, enfim, se eu falasse para você hoje, Eliana, eu quero requerer a minha cidadania. Eu não saberia dizer para você, eu tenho referências de onde eles nasceram, mas assim, a minha avó morreu ano passado, os irmãos praticamente todos já morreram, né? Todos, né, ela já tinha mais de 90 anos. Da onde a gente parte? Porque tem que ter algum documento, pelo menos, ou, por exemplo, o atestado de óbito do meu avô paterno, que não era italiano, mas era filho de italiano, serviria como ponto de partida? Sim. Muitas vezes, qualquer documento. Vamos supor, você citou o óbito do seu avô paterno. Aí a gente parte desse óbito, a gente vai buscar o casamento dele, do casamento a gente vai para o nascimento, e sempre tirando a certidão em inteiro teor, porque ela é uma certidão mais completa, ela é mais detalhada, ela tem mais informações. Então, no óbito, se não tiver as informações que a gente precisa no óbito, a gente vai para o casamento. Se no casamento não tem, a gente vai para o nascimento dele. E assim vai voltando. Geralmente, na certidão de nascimento, sempre tem mais informações que as outras. Ela é mais completa. E, por exemplo, no nascimento, por exemplo, porque no nascimento vai ter o nome do seu avô, né? O nome dos pais dele e o nome dos avós dele. Então aí a gente já vai descobrir quem são os pais os pais do pai dele. E pode ser que já esteja escrito ali, porque geralmente vem. Como chamava seu avô? Antônio Buzo. Antônio Buzo, filho de fulano de Beltrana. O pai dele pode ser que esteja como italiano. E às vezes vem filho de Giuseppe, italiano, nascido na cidade tal. Ou na província, que seria o estado, como o estado de São Paulo aí para nós, na província tal. Aí, por exemplo, o estado de São Paulo tem tantas cidades. Aí a gente tem que fazer, aí que entra a pesquisa, entendeu? Por isso que a gente pede o máximo de informações para a família, porque tem, por exemplo, a sua avó que morreu, a sua avó que morreu há pouco tempo, ela pode ter documentos guardados de extrema importância. Muitos deles guardavam muito, eles tinham esse costume de guardar, né? E às vezes guarda até a certidão de nascimento do italiano. Li, eu não sei se a Carmen está aqui ainda. Carmen, ela está perguntando se vocês fazem cidadania espanhola. Você mencionou agora que você tem parceiros, né, que podem
Obter cidadania, é isso, né? Então, se ela quiser alguma informação, alguma coisa, ela pode falar com você, né? Isso. A Galvani Cipriani. É só. Tá, se ela não tiver por aqui, depois eu mando mensagem para ela. Tá, é só. A Adriane vai colocar aí o nosso WhatsApp, nosso contato de e-mail. Aí é só a pessoa entrar em contato com a gente, Cris, a gente está à disposição. A Carmen está aqui. Então, legal, legal. Porque eu estava imaginando aqui sobre essa coisa de guardar. Eu mal consigo guardar documento para imposto de renda, né? Você imagina procurar documento do bisavô, do tataravô, né? É por isso que estamos aqui, é só nos procurar, que a gente trabalha com essa parte de pesquisa. É muito gostosa essa parte de pesquisa. Você, dentro desse processo todo, você trabalha em que momento do processo? Eu trabalho na parte de pesquisa e busca de documentos. E, assim, a gente tem as divisões, porque trabalhamos eu, a Adriene, a Elisângela e o Rodrigo. Eu e o Rodrigo e a Elisângela trabalhamos com pesquisa, com buscas de documento. A Adriene trabalha com a parte do processo judicial, com a parte do financeiro, e também ela dá os atendimentos, as explicações, o acolhimento, ela faz e faz muito bem feito, com toda a experiência que ela tem. A gente vive consultando ela também, porque a gente também todos nós fazemos atendimento, todos nós atendemos os clientes, tudo. Mas a Elisângela, por exemplo, ela faz os contatos com os comunes, com as paróquias. Então, ela faz essa parte do contato. E a gente divide assim. Eu, Rodrigo, a gente fica na parte da pesquisa. A Elisângela também nos ajuda na parte da pesquisa. E a gente divide assim. Bacana. A Adriane está aí, ela pode aparecer, eu gostaria de dar um oi aqui pra gente ou não? Eu sei como mulher porque eu estou descabelada. Dá um oi aqui, Adriane. Oi. Oi, tudo bom? Tudo desajeitado. Vocês fizeram, olha, pessoal. Oi. Fala, querida. Peraí, deixa ela pegar o dela porque eu tô com fone. Vamos lá, agora sim. Oi? Meu Deus. Tudo bom? Tudo bem. Vocês fizeram uma live linda esses dias, que bombou. Vocês fizeram uma aula super bacana sobre cidadania. Eu não estou ouvindo. Espera um pouquinho que ela não está ouvindo, Cris. Peraí. Oi, desculpa, Cris. Vamos. Eu falei que vocês deram uma aula outro dia numa live, foi a primeira que vocês fizeram, né? Foi muito bacana, vocês estão de parabéns, viu? Que bom, obrigada, viu? Que ótimo. Aqui o pessoal tá passando, olha, tem pessoal que já está interessado porque não é um serviço simples de encontrar, e não é para qualquer pessoa que você entrega tem que ter uma esse tipo de missão, antes, né? que é uma missão. A gente está à disposição para tirar as dúvidas, passar as informações, explicar tudo. Tá bom? Legal. Bacana. Muito obrigada, viu? Você, viu? Um beijão. Um beijo. Tchau. Até. Carmen, a Carmen está perguntando, deixa eu aproveitar e dar meu recado aqui. Carmen, a live vai ficar Carmen e todos os nossos queridos que estão aqui assistindo. A live fica 24 horas no meu perfil, ela vai ser gravada, depois ela vai para o canal Papo com Cris no YouTube. Aliás, eu convido quem estiver aqui me acompanhando que vá ver as outras lives que foram feitas, já tem mais de 20. Então, lá no YouTube, no canal Papo com Cris, se inscrevam, bota lá, clica no sininho, curte, comenta, porque isso é importante, isso é um estímulo para o nosso trabalho. Nós estamos todo dia aqui no esforço de levar informação de qualidade, então tá assim, e também eu descobri, Eliana, ontem, que dá para colocar as lives no Instagram, no IGTV. Então, no IGTV também vai estar essa live lá. Ai, que legal. A gente vai postar em breve. Eu descobri que dá para postar a live pelo computador, não pelo celular. Então, eu tenho que baixar
o vídeo no computador. Então, a live vai estar disponível, né, em todas essas plataformas, também no Facebook. Isso, Carmen, se inscreve lá no meu YouTube, por favor. Você é o meu perfil de espectadora, né, de seguidora. Muito obrigada, viu? Olha lá, a Paulinha é minha fiel, assim como você é minha fiel escudeira aqui nas lives, a Paulinha é minha fiel escudeira no YouTube. Paulinha não perde nada lá no YouTube, né, Paulinha? Li, tem mais alguma informação que você acha importante passar, que me escapou? Sim, Cris, a questão do sobrenome. Muitas pessoas não procuram porque pensam que por ter um sobrenome diferente, Silva, que nem o meu sobrenome é Silveira, Santos, eu não sou italiano. Não existe isso. A pessoa não pode pegar por isso, porque o sobrenome varia muito no decorrer do tempo. Então, tem que fazer essa análise para saber, até mesmo para saber as origens. Pode não ser italiano, mas pode ser de uma outra descendência, né? Mas não se atrelem ao sobrenome, porque a pessoa, quando a mulher casa, geralmente no Brasil, ela pega o sobrenome do homem, né? Muda o sobrenome, não é igual ao da Itália aqui. Aqui na Itália, as mulheres não assinam o sobrenome do marido, elas continuam com o sobrenome delas. E no Brasil já não é assim. Então, essa miscigenação do sobrenome, por isso muitas pessoas não acham que não tem o sobrenome. A questão da cor mesmo, da mistura, né, das raças no Brasil, as pessoas acham que não tem o sobrenome. Eu queria dizer também, porque muitas pessoas estão preocupadas se aqui, como a gente está seguindo a risca, se os comunes estão parados, se a gente não está trabalhando. Não, os comunes estão trabalhando em sistema home office, está um pouco mais lento, é claro, porque eles trabalham em sistema de revezamento, né? Mas estão trabalhando normalmente, a gente está trabalhando normalmente. As pesquisas a gente continua fazendo, as buscas, a gente está enviando os documentos normalmente para o Brasil, então tá tranquilo, viu? Tá tranquilo mesmo. Maravilha. Então tá, minha amiga, nós estamos quase chegando no finalzinho do nosso tempo, daqui a pouquinho já vai expirar e eu preciso dizer com toda alegria e orgulho que as lives Papo com Cris são um oferecimento da Galvani Cipriani, com muita alegria e uma grande honra, porque essa moça é minha amiga aqui há mais de 20 anos, eu conheço ela faz o melhor, ela dá o melhor de si. Então, eu quero te agradecer, Li, por nos trazer essas informações. Fiquem atentos que nós vamos ter algumas entradas da Eliana no futuro aí para falar sobre dúvidas, né? Se tiverem dúvidas, podem mandar mais depois perguntas. Então, é um oferecimento da Galvani Cipriani Cidadania Italiana. Lembrando que os meus looks, quem assina aqui nas minhas lives, é a Beluga, moda feminina, e a Constância Calçados, que estão com promoção arrasadora para o Dia das Mães. Ô, Eliana, você não ia gostar de um sapato da Constância? Poxa vida! Não é legal? Uma bolsa. Eu adoro, eu sou louca. Eu estou acompanhando. Uma roupa linda. A Beluga é a nossa cara, viu, Eliana? Quando você vier pra cá, nós vamos lá fazer um rapa lá com a Rosa. Com certeza. É isso, gente. Eu quero agradecer. Amanhã é 1º de maio. Um abraço apertado a todos os trabalhadores e trabalhadoras, né? Amanhã não tem live. Amanhã eu vou tirar um dia off, que eu tenho umas outras coisas para fazer, mas segunda-feira a gente volta com as lives. E vai ser maravilhoso. Olha aí, ó, a Gita chegou, agora na quarentena, chegaram as certidões dela. Olha que bacana, tá vendo? Eu queria mandar então nada parou. Tá? Eu queria mandar um beijo pro Vurto, ele acabou de entrar aí, o Alex Vurto, é meu primo. Alex, beijo para Alex. Entrou mesmo, Alex Vurto. Gustavo Pistaco, é isso aí, gente. É isso aí. Li, obrigada. Segunda-feira a gente retorna com as lives. Na segunda eu vou ter... Nossa, eu acabei não fazendo a minha agenda aqui, mas eu vou publicar a agenda no fim de semana, já o pessoal se programar para assistir.
Tô entrando aqui na contagem regressiva. Ali, um beijo, fiquem com Deus, bom feriado. A Mara, lá do Vila Fátima, trabalha na Beluga. Mara, que bom, olha lá, Mara, pronto, ó, vou procurar a Mara lá. Um beijo. Beijo pra grande. todo mundo. Obrigada. Obrigada, tchau. Tchau.